A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus nos abençoe. É só Ele para nos abençoar. Porque o mundo nos condena, né? Levanta falso testemunho, daí por diante, né? Sempre o mal, né? Mas Deus é tão bom que dá esta oportunidade para nós nos conhecer o que é certo, o que é errado, né? E uma palavra, né, a palavra de Deus, né, é bem claro, né? Mas vamos pedir misericórdia a Deus para nos revelar, né? Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Senhor, usa-nos para nos entender a Tua palavra. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, para que esta mensagem seja revelada ao Teu povo, Pai. E que todos eles que vão ouvir ou ver, que eles possam compreender. Senhor, dá sabedoria, conhecimento, entendimento. Dá a Tua disposição, Pai. Senhor, capacita-nós para nos entender o que o Senhor está falando. Porque não adianta só nós ouvir, papai. Sim, Senhor. O importante é nós compreender e viver no que o Senhor está falando. Pois venha, Senhor, mais uma vez, nos revelar, nos mostrar, para que nós vivemos. Porque o Senhor Jesus disse que não, nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra da boca que sai do Senhor, Pai. Pois que seja feita a Tua vontade. Usa como instrumento nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, povo de Deus. Vamos lá. Aqui no livro de Romanos, Paulo, né, escreveu, o Espírito Santo dando a direção. E ele diz aqui no capítulo 2, né? É uma situação que a humanidade, neste século, é o que se importa, é de julgar os outros, né? Mas de ajudar, é difícil. Olha, o que Deus fala através de Paulo. O título é assim: os gentios e os judeus, igualmente culpados. Igualmente culpados. O juízo, aí, ali quando fala culpado, aí diz ponto, né? Ali diz não, tem um ponto. O juízo de Deus. O que quer dizer isso? É que nós só se emprega, só se entrega a fazer coisa errada para que seja culpado. Mas o juiz está ali, que diz o juiz de Deus. Ou seja, o julgamento vem depois, mas vem mesmo. Olha só. Portanto, és indesculpável, o homem, quando julgas quem quer que seja. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas.
Deus está revelando que a humanidade não se importa ou não caça a palavra ou até mesmo o caminho para ele andar. A palavra para falar e nem mesmo o caminho para andar. Não. O que vem na boca ele solta. O caminho que aparecer ele anda. Ou seja, ele não tem um pensar. Ele não tem ali um momento para fazer um cálculo. Ele não tem um momento para discernir, não. A humanidade está desta forma, Deus está falando, porque infelizmente eles não pensam. A humanidade não pensa. Eu não estou falando. Deus é quem está falando aqui. Deus está só me usando. Mas isso é para mim também. Tá? Isso é para mim. É para toda a humanidade. Se pudesse chegar esta pregação, essa palavra de Deus em toda a população, para que ele ouvisse, para que ele tomasse uma atitude, porque eu tenho visto muitos que as pessoas condenam e Deus abençoa grandemente e faz um homem de Deus, um filho de Deus. Que é filho de Deus não é só estar no mundo, não. Filho de Deus tem que obedecer. Né? Qual é o homem que não obedece o seu pai? Ou seja, qual é o filho que não obedece o pai? Quando não obedece, infelizmente é porque não é o filho daquele pai. Né? Porque todo filho tem que obedecer o pai. E aqui diz, né? Indesculpável. Ou seja, todo mundo conhece essa palavra, né? Se fosse culpável, mas é indesculpável. Ou seja, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Sabe ou não sabe? Tem a Márcia Santo, está aí assistindo, né? Está ouvindo, que Deus abençoe. Então diz, homem, é que é cada um. Quando julga, quem quer que seja. Quem quer que seja. Não importa a pessoa, não. Porque no que julga a outro, a ti mesmo te condena. Porque não é nós quem julga. O homem não veio para julgar. O homem veio para adorar a Deus. O homem veio para fazer o bem. Deus fez o bem conosco para nós fazer o quê? Fazer o bem com os outros. Aquilo que receber de graça dais. Mas será que a humanidade pensa nessa situação? Não. Mas não pensa que se pensasse o mundo eu digo, as pessoas seriam outras. O coração das pessoas, os sentimentos, os pensamentos seriam outros. Mas, como diz, é cobra engolindo cobra. Ou seja, é briga, filho com pai, pai com filho, rei com rei, igreja com igreja. E ali é muita briga. E diz assim, pois as
as próprias coisas que condenas. Perdão, praticas as próprias coisas que condena. Por que Deus não quer que nós julgue? Que nós não somos julgador. Segundo, porque quando nós julga, você faz a mesma coisa. Todo mundo é falho, todo mundo é pecador. Por isso que Deus não manda e não ordena que nós julgue outro. Porque nós somos, não tem aquele dizer farinha do mesmo saco? Porque todos são falhos. Eu digo farinha do mesmo saco assim, porque todos pecam, todos são pecador. Né? Mas aqui, continuando, diz assim: bem, sabendo que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Que tais coisas? Essas julgamentos. Ou seja, o homem peca. O homem se prostitui. O homem anda no caminho errado. O homem julga. O homem não ama o próximo. E aí por diante. Então que traz, pratica tais coisas. É isso. O que eu pratico, você está sujeito a praticar a mesma forma. As mesmas coisas. Ou mesmo já praticou. Então nós não tem que julgar ninguém. E aqui diz assim: tu, homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas. Olha só, eu vou voltar bem aqui de novo e falar assim: tu, homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas. Ó o que Deus está falando. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Nenhum homem será livre das mãos de Deus. Nenhum. Do juízo daquele dia. Que dia? Do dia do Senhor. E está próximo. Ele manda anunciar que está próximo. Nós não sabemos qual é o dia que o Senhor Jesus volta para mim ou para você. Mas ele vai voltar tudo de uma vez só? Não. Para muitos, o Senhor Jesus já voltou. Será que eles aproveitaram? Vamos aqui em Lucas, nós estamos falando de julgar, julgamento. Olha só, aqui em João, capítulo 8, versículo 3, diz assim: os escribas e os fariseus trouxeram a presença, sua presença, uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Olha só, gente, que vergonha, gente. Sendo que os fariseus e escribas faziam as mesmas coisas. Por isso que Deus não quer que nós julgue. Porque como é que eles faziam a mesma coisa? E estavam julgando. Aí diz aqui: disseram a Jesus, mestre, os escribas e os fariseus, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada, digamos assim, encontrada, né? Em flagrante, né? Ou seja, foram vistas em flagrante adultério. Estava pecando. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Fazendo a pergunta ao Senhor Jesus.
Isto dizia eles, tentando-o para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, ou seja, baixando a cabeça para não ver os sujos dos fariseus, dos escribas, saindo ali para fora, ou seja, as palavras sujas. É claro que ela estava pecando, mas ele também não pecava. O que eles queriam? Né? E disseram aqui, isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse, ou seja, os fariseus e escribas insistiam, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Será que a humanidade, eu vejo tanta gente aí, é pastor julgando pastor, é bispo julgando bispo, apóstolo julgando apóstolo, né? É julgando tudo que há na frente, né? Não tem o amor entre si, entre o próximo, com o próximo. Então nós viemos para amar uns aos outros. Nós não viemos para julgar, né? Deus está falando, eu não. Deus está falando para nós se consertar. Como assim se consertar? Ver o que é bom para nós. Você acha que julgar os outros é bom para você? Siga em frente. Mas a palavra de Deus aqui diz que não. Não é bom para você. Porque você está se condenando. Ou seja, condenando a si mesmo. A si mesmo. Só pode julgar quem é perfeito. Só pode julgar quem é perfeito. Por quê? Porque ele julga porque ele é perfeito. E ele está julgando o erro. Como que eu sou errado e eu vou julgar alguém que é errado? Dizer que os outros estão errando? Eu não posso. Por isso que nós não temos que julgar ninguém. Nós temos que amar, nós temos que ajudar uns aos outros. Isso é o que o Senhor Jesus deixou. O povo julgava ele, Senhor Jesus, e ele amava. E ele amava. Quando disseram assim, tu é o maioral dos demônios. Senhor Jesus, peraí, se eu fosse o maioral dos demônios, por que eu estou expulsando o mal? Não é meu companheiro? Por que eu estou expulsando então? Então, é uma situação que eles poderiam aproveitar a oportunidade que o Senhor Jesus estava declarando ali quem era o Senhor Jesus. Estava fácil compreender. Porque um errado não vai julgar o outro errado. Ou seja, o que o Senhor Jesus quis dizer, um mal não vai julgar o outro mal. Será que vai? Não. O mal quer expulsar o bem. Mas não expulsa porque é menor. Mas fazendo uma comparação. O bem expulsa o mal. Ou seja, então ali estava em confronto. Por quê? Porque os fariseus eram maus. E o Senhor Jesus era bem. E estava dando a oportunidade a eles. E ele de maneira alguma queria aceitar. E não aceitaram. E não aceitaram. E diz aqui na frente. E tornando-a inclinar-se
continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, a resposta do Senhor Jesus, a resposta do Senhor Jesus quebrou eles no meio. Ou seja, eles quebraram a cara na forma de julgamento. Por isso que nós não podemos julgar. Aqui está falando ali em Romanos, para nós não julgar, porque nós vamos se dar mal no julgamento. Porque nós não somos preparados para julgar. Não. E diz aqui, ó, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. E a começar pelo mais velho, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, se levantando, mesma coisa, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu mesmo, nem eu tampouco te condeno. Vai em paz. Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Então você vê como a forma de quem julga. Vamos voltar lá a forma de quem julga é essa, gente. Vai passar vergonha. Por quê? Porque você não é o julgador. Eu não sou julgador. Não. Já tem julgador. Nós viemos para adorar. Para amar uns aos outros. E é uma coisa que nós não faz. Ajudar uns aos outros. Eu vejo muita gente, fraco na fé, até mesmo com o amor abalado, que não há disposição, não há definição que ela possa definir ela mesma. Mas cadê se vem alguém para ajudar? Não. Você lembra daquele homem que era cego e que os fariseus, saduceu, esquiva, sacerdote, eles julgando, além de querer matar o Senhor Jesus, e julgava, no final estava julgando o cego. Quem é tu para nos ensinar? Você nasceu no pecado, nasceu cego e agora quer nos ensinar? Se eu não me engano, ele fica lá em Marcos. Então é uma forma, gente. Será que é Marco mesmo? 8. Lá no cego de nascença. Então é uma coisa que aqui no cego de nascença, ó. E bem no finalzinho, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, o cego está falando do Senhor Jesus. Nada poderia ter feito. Agora os coreanos falam, mas eles retrucaram, ou seja, eles ficaram cada vez mais zangados, mais irritados.
né? Interrogando os fariseus. Aí disse, ó, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsou o cego. Por você ver como que é as coisas, né? O julgar, né? O julgar. Então aqui diz, né? Na parte que nós não viemos para julgar, nós viemos para adorar a Deus. O Senhor Jesus deixou bem claro lá em Mateus 4, né? Há um só nós pode adorar, e o homem veio para adorar, na Bíblia fala. Então quando ele diz aqui, ó, tu, o homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas, ou seja, quer dizer, e tu faz as mesmas coisas, o que adianta você querer julgar? Pensa que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade? E tolerância e longanimidade, ignorado que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O que você faz? A vida eterna ao que perseverando em fazer o bem. Ó, a vida eterna ao que perseverando em fazer o bem. Procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação nos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Muita gente vai ter, e já tem, muita gente que não aguenta a tribulação e nem a angústia. Tem muita gente que se mata. Por quê? Porque tem feito muito mal, e quando vem a verdade, né, eles desobedecem e obedecem à injustiça. Então, quando vem ali, ó, qualquer homem que faz o mal aos judeus primeiro e também aos gregos, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, aos judeus primeiro e também aos gregos. Porque para com Deus não há acepção de pessoa. Tudo é uma coisa só, né? Tem gente, mas eu estou na presença de Deus, aí quer pisar nos outros? Não, não pisa não.
Hoje você está pisando, amanhã, no próximo dia pode ser você que está sendo pisado. A palavra isso quer dizer isso. Então quando você condena, amanhã é você que é condenado. Então nós tem que andar na direção de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Não, Deus não faz. Ele diz mais aqui, ó. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, diante da lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Ou seja, eles fazem o decreto deles. É o que estão fazendo agora no Brasil. A lei já esqueceram. Não é mais lei. Cada um que está mais em cima bota o decreto dele. Não é lei. Lei é juntada ali um monte de processo. Ou seja, de ideia, de algo para formar uma lei. Agora não. Se tem ali, o prefeito ele vai lá e coloca ali, ó, tem que ser desse jeito. E a lei do lado. Esquece a lei. Governador, não, vai ser desta forma. Cadê a lei? Também deixou de lado. Presidente, da mesma forma. E aí por diante, né? Então, se tem lei é para se usar. Aí fica até remendando a lei, né? É uma coisa que não poderia ser remendada. Cada um que entra remenda lá um pedaço, né? E dão mais valor o errado do que o certo, né? Porque colocam de si mesmo. Eles julgam, como diz a palavra aqui, né? Ó, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei, gravaram no seu coração, testemunho-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, aqui é homem e mulher, dos homens, está no plural, de conformidade com o meu evangelho, né? Então, gente, a palavra é bem clara, né? Para que não julgamos, gente. Nós viemos para amar uns aos outros. O Senhor Jesus, ele fez esse sacrifício, se colocou como pecador, né? Para renovar o nosso amor. Para renovar. Ou seja,
o amor que o Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus fez, é para nós ter uma consciência de que o amor é para ser usado, não a maldade. Porque se fosse para ser usada a maldade, o Senhor Jesus não tinha vindo. O homem já estava mesmo na maldade. Como, por exemplo, lá em Noé, a maldade tinha sido multiplicado diante dos homens, no meio dos homens, e Deus achou melhor acabar com a humanidade, né? E aí, por que ele acabou? Só deixou a família de Noé, a única que estava, né, na presença de Deus, ainda. A única que estava na presença de Deus, né? Os outros zombavam, continua agora também zombando das coisas de Deus. Deus falou: Noé, faz uma arca, porque tu e tua família vai te salvar. E aí todo mundo zombando. Agora da mesma jeito, a gente fala para ir à igreja, zombam, né? Vamos buscar Deus, zombam. A gente manda um versículo da palavra de Deus, né? Eles zombam, né? É assim. Então, as coisas de Deus as pessoas não dão valor. O Senhor Jesus deixou bem claro, gente, numa palavra em Lucas 19, o versículo 41, ó. Quando ia chegando, quem? O Senhor Jesus. Vendo a cidade, chorou. Cidade de quem? O título diz assim: Jesus chora à vista de Jerusalém. Então era em Jerusalém quando ele estava chegando. Mas viu a desgraça. Ele viu a desgraça e as pessoas não davam valor o que ele veio deixar, o que ele estava mostrando. E tá mesmo. Quando a gente fala do que é bom, fala do Senhor Jesus, as pessoas maltratam ainda. Zombam, às vezes espanca. Né? Tem uma palavra do Senhor Jesus que fala, né? Mandou um sacerdote, mataram, um pastor, mataram, né? E ali por diante, então. Você vê como que é. Porque dão valor às coisas mal. No dia que der valor às coisas boas, as coisas bem, eles vão sentir como é diferente. E diz aqui, ó, e dizia, o Senhor Jesus chorou e dizia, ó, tem um ponto aqui, né, exclamação, né? Ou seja, vocês não conhecem nada mesmo. Mas se vocês conhecessem o que é bom. E aqui, ó, eu tenho mandado essa mensagem para muitas pessoas, às vezes, que no início, né, que querem, manda convite como amigo no Facebook, né, nas redes sociais. E ali vem com algo diferente. E eu, com as palavras do mundo, e eu aqui, eu começo a conversar e mando esta mensagem. Diz assim, ó: se conhecer por ti mesmo, ou ainda hoje, o que é devido à paz. O que é devido à paz? É você aceitar o Senhor Jesus. É você fazer o bem. É você andar no caminho do Senhor. O que é devido à paz? É você aceitar. Devido à paz é a presença do Senhor Jesus. Então ele diz aqui, ó, devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos.
Por quê? Porque você não enxerga. O moço de Eliseu estava enxergando o quê? O que é devido à paz ou ele enxergava só o mal? Só o mal. E dizia que era maior do que o bem. E Eliseu veio, né? Eliseu veio e mostrou para ele que o bem é maior do que o mal. E é mesmo. Sem dúvida. Sem dúvida. E diz aqui, ó. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Ou seja, vem tanta coisa ruim que você não vai resistir. Muita gente não resiste. Quando chega o mal de um lado, chega do outro, né? E ali vem doença, vem tudo de uma vez só e ele não aguenta, não tem força, né? E aí diz, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Ou seja, a oportunidade que o Senhor Jesus deu. A visitação, a presença do Senhor andou no mundo inteiro, né? Eu creio que nós, por mais que seja, né, sem ler, que não sabendo ler, mas ele sabe que o Senhor Jesus é Deus. Ele sabe que o Senhor Jesus cura, ele sabe que o Senhor Jesus, né, ele é a nossa salvação. Por que que sabe? Porque quando o beco começa a fechar, ele chama para o nome de Deus. Por que então chama? Se ele não conhece? Como os judeus? Judeus são judeus, quando aperta ele fala, ah Senhor, ah Deus. Por que chama então? Não tem outro nome para chamar não? Manela, Antônio, José? Tem não? Tem sim. Ele chama Deus porque ele sabe que ele é quem cura, é quem salva, rapaz. Então não há de judeus não, eu não acredito em... mas quando aperta você chama Deus. Então é uma grande falsidade essas mensagens, ou seja, essa parte de dizer, eu sou judeu, não aceito Deus. Não aceita? Quando aperta você aceita, né? Assim? Então, gente, eu não estou julgando ninguém. Eu estou só falando que eu vi, tem esse negócio de judeu. Lá no ministério que eu vou, lá foi um judeu lá. E aí ele foi dar testemunho, tá? Testemunho. Ele falou que também era judeu, mas quando o beco cercou, se eu não me engano, era com câncer, se eu não me engano. Quando cercou mesmo, que ele viu que não há lado, aí ele foi lá, chamou por Deus, chamou até gente que servia a Deus para orar por ele, foi lá e ele ficou curado, Deus curou ele, e ele foi dar o testemunho. E aí? Judeus conhecem Deus ou não conhecem? Conhece, rapaz. Enquanto não é. Por isso que Deus permite que chegue algo ruim em nós, para que nós esteja sempre do lado de Deus ali. Porque quando o beco aperta, nós, Senhor, Deus. Então Deus deixa, pelo menos nessa parte, né? Não é que Deus quer, mas nós se aproximamos de Deus quando o negócio aperta. Então Deus deixa apertando toda hora, por quê? Para nós ficar perto dele. É isso aí. Tá? Então esta palavra, gente, o título, ou seja, o tema aqui, né, da pregação é não julgar o próximo. Se não pode ajudar, silêncio.
ora a Deus, pede a direção a Deus para ajudar, de que forma que você pode ajudar aquele próximo, né? E se despoja do que é mal, das coisas mal que está dentro de você, né? Isso é o que Deus quer que nós faça. Nós amar o próximo e que nós seja despojado, ou seja, arranca tudo que não presta dentro de nós, e o amor de Deus chega em nós e nós amamos o nosso próximo. Deus falou assim: como é que você não ama seu irmão que você vê e vai amar a Deus que você não vê? É meio estranho mesmo, né? Mas tá bom, gente. A palavra é essa que Deus, né, nos mostrou, a pregação, e eu agradeço a Deus, né? E nesse exato momento eu vou orar um pouquinho, né? Orar, pedir a Deus a misericórdia dele para nós todos, né? Não importa eu dizer, eu vou pedir só para aqueles que eu gosto. Mas tem gente que você não gosta? É cara que eu tenho. Quando uma pessoa faz o mal para você, você gosta dele? Pai, a gente pede perdão a Deus e coloca ali, né? Mas que raiva dá, né? Dá vontade da gente, ó. Mas vamos lá, gente. Vamos orar, né? Se você tiver aí um copo com água, um pertence, uma fotografia, né? Então, que você apresente aí, né? Nós vamos pedir ao Papai do Céu, o Pai Eterno, né? Para nos abençoar e nos socorrer neste momento aquilo que o homem não pode socorrer, né? Às vezes nós vamos no homem ali, vamos no homem acolá, e nós não vamos a Deus, né? Então isso é algo que é muito errado, é muito errado. Eu aprendi isso, Deus me ensinando isso, Deus cada dia está me ensinando, tá? Eu dou glória a Deus. Mas vamos lá. Senhor dos exércitos é o teu nome. Eu clamo ao teu santo nome. Eu invoco ao Senhor. Pela misericórdia do Senhor, eu apresento o teu povo, Pai. Eu não apresento igreja, eu apresento o teu povo, Pai. Porque o teu povo precisa de socorro. Nós precisamos da tua presença, Pai. O teu servo Moisés deixou bem claro, quando ele disse: se a tua presença não for comigo, não me tira deste lugar. Ou seja, o homem não vive sem a tua presença. Meu Deus, se nós sabemos disso, muito mais o Senhor. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Estende a tua mão para o teu povo, Pai. Porque eu vejo muitos chorando, aflito, gritando, pedindo socorro. Meu Deus, se o Senhor não agir, não reagir, Senhor, até mesmo para um, Senhor, eu peço que o Senhor age, Pai. Porque ele não tem mais força, Pai. Ele não tem mais solução, ele não tem mais esperança, ele não tem mais nenhuma visão, nenhuma expectativa, Senhor, de que ele pode se livrar ou que ele pode ser salvo. Como já falei muitas vezes, quando eu vou na Cacolândia, muitos falam, Senhor, que diz que para ele não tem jeito, porque ele já fez muitas coisas erradas. Mas quem era aquele bandido que estava do lado do Senhor Jesus, do lado esquerdo, perdão, do lado direito, Pai? E que em segundo ele confessou o Senhor Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
e que ele era o próprio Deus. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, tem misericórdia, Pai. Faz o teu povo te conhecer, Pai. Abre a mente, abre o coração do teu povo, Pai. O Senhor disse: eu chego na porta e bato, aquele que abrir. Senhor, tem misericórdia, Pai. Os que não abrir, pois abra, Pai. O Senhor tem este poder. Porque quando os discípulos estavam no quarto, Pai, ali cercado com medo, trancado, o Senhor Jesus apareceu no meio deles e a porta estava fechada. Senhor, pois chega ao teu povo, Pai. Chega ao coração do teu povo, Pai. E entra, Pai. Mesmo se eles não abrirem. E tem misericórdia deles, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Meu Deus, eu oro por aquelas pessoas que estão com o casamento arruinado. Eu oro por aquelas pessoas que se encontram com processo, Pai. Ou mesmo em processo. Aquelas pessoas que se encontram na cadeia, nas prisões, Pai. E que para eles, pela humanidade, não há mais solução. Mas a única, ou a última palavra é a do Senhor. E se o Senhor estender a mão, como o Senhor estendeu, meu Deus, a mão para aquele povo de Israel, para aquele mar abrir, e o mar abriu. Oh, Senhor, o povo te conhecerá. O povo será salvo, Pai. Senhor, tem compaixão de nós, Pai. Não só daqueles que pregam a tua palavra, mas principalmente daqueles, Senhor, que está aflito, angustiado, daqueles que se encontram, meu Deus, desesperado, Pai, e até mesmo pronto para tirar sua própria vida, Pai. Senhor, estende a mão para esta pessoa, estende a mão para aquela pessoa que se encontra nos hospitais, Senhor, doente, enfermo, na fila para fazer um transplante ou para fazer uma cirurgia. Senhor, o Senhor é muito mais do que qualquer doença, Pai. Pois com uma palavra, Pai, cura estas pessoas. Liberta essas pessoas, Pai. Dá um coração novo, Pai. Se este coração é de pedra, Pai, tire este coração e dá um coração novo. Como o Senhor falou para Ezequiel, Pai. Nem que seja que eu tire o coração deste povo e dou um coração novo. Coração de carne, para que teu espírito se aposta sobre eles. O Senhor disse isso. E assim será, Pai. As tuas promessas, tudo serão cumpridas, Pai. Nenhuma são frustradas, como diz o apóstolo Paulo. Senhor, tem compaixão, Pai. Tem compaixão daqueles que comandam. Aqueles que estão acima, Pai. Para dirigir o país, o estado, ou as cidades. Ali os projetos, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Cada um deles, Pai. Tem misericórdia dos policiais, Pai. Que dão as suas próprias vidas ali para enfrentar, Pai, algo desagradável. Senhor, pois tem misericórdia, Pai. Proteja cada um deles. Proteja os GCM, segurança, os agentes. Proteja os juízes, Pai. Proteja, meu Deus, todos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E principalmente as crianças, Pai. Que tem muitas doentes, abandonadas. Eu vejo em cada farol, em cada esquina, ali de rua, Pai, uma criança desnutrida, doente, enferma. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Somente o Senhor para endireitar este povo. Eu sei que a tua palavra diz que quando fosse por fim, Pai, dos tempos, viria dores, choro, rende de dentes, e que ali era só o início. Oh, Pai, tem misericórdia desta humanidade. Tem misericórdia, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o teu poder alcance este povo, Pai. Que a tua presença, Pai, chegue a cada um do teu povo e abençoa ricamente, dando a paz,
fazendo eles entenderes, Pai, entenderes o amor do Senhor por todos. Coloca eles, Senhor, para amar uns aos outros. É o que eu te peço agora, Pai. Tu sabe que este que está te pedindo agora, Pai, é o menor dos teus filhos. Eu relato com todo amor, com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Eu sou o menor, Pai. Mas eu te peço humildemente, tem misericórdia desta nação. Tem misericórdia, Pai, desta nação. Aviva a tua igreja. Aviva o amor do teu povo, Pai. Aviva, Senhor, o amor do teu povo. É o que eu te peço. Senhor, abraça teu povo. Abraça-me. Obrigado, Pai, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo. Senhor, esta pessoa que está aí, presente, do outro lado, com um copo com água, uma garrafa, um pertence, ou uma fotografia, Senhor, eu estendo a minha mão e peço ao Deus vivo e poderoso, que derrama um poder de cura nesta água, Pai. E que todos eles que colocaram, ou que estão segurando este copo com água, garrafa, que esta água seja, Pai, tocada pelo teu poder e derramada a unção de cura para quem tocar nesta água ou nos pertence, na fotografia, que seja curado, seja restaurado, Pai. Que o casamento seja restaurado, Pai. Assim como o Senhor restaurou, Senhor, a vida de Jó. Restaura o casamento dessas pessoas, Pai. A vida, a família, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus poderoso. Se tu não fizer, quem fazerá, Pai? Se tu não tocar, quem tocará, Senhor? Se tu não socorrerá, quem vai socorrer, Senhor? Somente o Senhor, Pai, é digno de louvor, de adoração. E teu é o poder, é a majestade, a vitória, é tudo. Pois que seja feito, Senhor, a tua vontade na vida do teu povo. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.